Olá, meus queridos, a paz de Cristo Jesus, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal e também à nossa série de pré-aulas de Escola Bíblica Dominical. Hoje nós temos o privilégio de encerrarmos esse segundo trimestre de 2023 com o tema A Amizade de Jesus com uma Família de Betânia. Você é muito bem-vindo ao nosso canal. Aproveite, você que ainda não é inscrito, você se inscreva, deixe o seu like e também pode fazer comentário e compartilhe com seus irmãos. Desta forma, esta ferramenta vai compreender que esse trabalho é relevante e vai compartilhar com muito mais pessoas. Também, para você que não me conhece, eu sou o pastor Arlindo Pessoza, esposo da missionária Eliane Pessoza e pai do Rony. Meus queridos, nós congregamos aqui na Assembleia de Deus, na rua São Geraldo, em Bom Sucesso, aqui no Rio de Janeiro. E você é muito bem-vindo a esse trabalho, você é muito bem-vindo aqui em nosso canal. Hoje nós vamos abordar o tema que tem a sua relevância na espinha dorsal do tema escrito amizade. Nós vamos explorar o texto da palavra que se encontra em Lucas capítulo 10, versículos 38 ao 42 e também em Evangelho segundo escreveu João capítulo 11, versículos 5 e 11. Faça esta leitura em casa caprichosamente, pois esse conteúdo é relevante e fala muito conosco, pois esse tema é importante, é atual e com certeza o que vamos aprender aqui hoje a respeito da questão da amizade é algo grandioso. E aborda aqui a história da amizade da família de Betânia, composta por Lázaro, Marta e Maria, esta amizade com o Mestre, com o Senhor Jesus. Bem, então vamos para o nosso texto áureo aqui para nós entrarmos propriamente nesse tema. Diz assim, ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. João capítulo 11, versículo 5. A verdade prática, dentro da família, a amizade com Cristo evoca comunhão, conselho, simpatia e reciprocidade nos relacionamentos. Glória a Deus. Eu quero bem aqui deixar claro para você que Jesus ele teve uma vida social. Jesus teve uma vida de amizade com muitas famílias por onde ele se relacionou, por onde ele andou, por onde ele conviveu. Porque Jesus foi um homem 100% cumpridor da sua vida social dentro do contexto da lei. Ele foi pleno, 100% homem, pessoa que teve sentimento, vontade, chorou, sentiu dor, sentiu medo, igualmente a nós. E teve essa parte social, ele se socializou com outras pessoas, ele conviveu com outras pessoas como um ser humano normal. Negar essa parte de Jesus é negar a natureza humana, e isso é algo que não é bom segundo a palavra de Deus. Nós precisamos compreender que Jesus, o filho do homem quer dizer, ele viveu como um homem. E ele não teve nenhuma vantagem aqui na terra por ser filho de Deus. Ele cumpriu tudo como nós. Diz assim, nesse ponto de vista, que Jesus ele estava na glória, ele se esvaziou de toda a sua glória, de todo o seu poder e se fez semelhante a nós. Depois ele ainda desceu mais e se fez servo. E ainda mais quando carregou a nossa culpa como um culpado, ele foi para a cruz, levado para ser crucificado, sem pecado algum, sem culpa alguma, mesmo assim ele foi, porque necessário era para poder arrancar o nosso pecado, ele pagar e rasgar a cédula de dívida que nos era contrária. A palavra-chave aqui na sua espinha dorsal do tema dessa lição é a amizade. A vida social de Jesus. Jesus foi um ser social, como antes aqui já falei. Uma casa hospedeira. Aqui nós estamos falando
sobre a casa desta família em Betânia. Acredita-se que Jesus ele conheceu essa família quando ainda era menino. Acredito que teve um vínculo de amizade, de conhecimento entre os pais de Lázaro e também José e Maria. Mas uma coisa é interessante, a relevância desta família é que eles não reconheceram Jesus somente como um amigo, não somente como alguém que teve uma vida social, uma pessoa que tiveram uma amizade entre eles. A diferença é que aquela família reconheceu Jesus como o Messias. Eles entenderam o projeto de Deus. Eu não sei se Maria e José, eles conversaram a respeito do projeto do nascer de Jesus, do nascer do Espírito. Não sei se Maria compartilhou com os pais de Lázaro, Marta e Maria. Acredito que sim, mas a questão que destaca aqui é que eles reconheceram Jesus não somente como amigo, porque isso fica muito bem claro quando Lázaro adoece, uma doença mortal. Marta e Maria enviam um mensageiro até Jesus onde ele estava, e lá ele passa a seguinte mensagem que recebeu de Marta e Maria: Lázaro, a quem tu ama, está doente, está quase morto, te apressa a ir ter com ele. É interessante isso aí, a quem tu ama, esse contexto, esta fala de amizade, de filia, a palavra filia, que quer dizer uma amizade composta por um vínculo de amor, um vínculo criado de amor, de filia, de um amor fraternal, tá entendendo? Que forma uma amizade verdadeira. E aí é onde nós vamos viajar um pouco aqui na Bíblia. Vamos falar um pouco sobre essa questão de amizade. A verdadeira amizade, principalmente a amizade com o Filho de Deus, as famílias que tiveram o privilégio de ter essa amizade com o Filho de Deus, meus amigos, meus irmãos, foi uma coisa extraordinária. Se você tem um amigo, ou se você tem amigos esse que você pode contar com ele, amigos de verdade, já é uma coisa satisfatória. Imagina só você ter amigo como Jesus, o Filho de Deus. Nós vamos perceber que João escreveu, Jesus falando com os seus discípulos, chamando-os de amigo, mas dando uma condição para eles serem amigos, dizendo: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. João capítulo 15, versículo 14. Vós sereis meus amigos. Ele está chamando os discípulos para ser amigo com uma condição. É gracioso, é maravilhoso ter essa consciência de ser amigo. Moisés também foi chamado de amigo quando lá no Êxodo fala que Deus falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo, rosto aberto, sem esconder o rosto, olho no olho, sinceridade, falando como quem fala com um amigo. Esse também foi chamado, Moisés foi chamado de amigo, Abraão também foi chamado de amigo, e já no Novo Testamento, Tiago falou sobre isso aí, né? Uma escritura fazendo menção da amizade de Abraão com Deus. Deus chama Abraão de amigo Abraão. Então, meus queridos, Jesus foi recebido por esta família. Jesus foi recebido por esta família em Betânia. Certamente conheceram Jesus na sua infância. Como você se sentiria com alguém que você conhece desde a infância? Sabe quem era a pessoa, brincou com ele, a pessoa se machucou, a pessoa chorou,
interagiram entre si, e agora esta pessoa, aos 30 anos de idade, ele aparece, ele surge agora com uma missão do céu para cumprir aqui na terra, dizendo que esse é o Filho de Deus, é o Messias, é aquele em que os judeus esperavam. Não é fácil para entender e compreender isso, mas bem-aventurada é a família que entendeu, e esta família foi uma família que se destaca na história aqui no Novo Testamento, porque foi uma família que realmente, além de ter tido uma amizade, também reconheceu Jesus como o Messias. Frutos da amizade com Jesus, presença real do Filho de Deus. Percebam que Jesus ele chega na casa de Marta, Maria e Lázaro. Na casa desses três, seus pais não eram mais vivos, mas esses três viviam dentro do lar. Receberam Jesus. Maria se lança aos pés de Jesus para ouvi-lo, ouvir as palavras que saíam da boca de Jesus, enquanto Marta tratava dos assuntos de casa. Não sei se era porque estava preocupada em fazer uma recepção, um alimento para Jesus, ou se era próprio dela um capricho de estar ocupada com as coisas do serviço de casa, do lar. Não sei, mas a verdade é que quando ela questiona Jesus, Jesus fala: Marta, você está afadigada com tantas tarefas, mas uma coisa aqui é importante, e esta coisa importante Maria escolheu ouvir a palavra. O mais importante nesta hora, Maria escolheu, né? Tudo é importante, mas tem coisas que são mais relevantes, estão acima, são nobres, e essa Maria escolheu. Então esta família foi uma família amiga e também privilegiada por receber Jesus em sua casa. O desenvolvimento espiritual, isso tudo é uma questão de reconhecimento. Eles se destacaram, eles se desenvolveram espiritualmente, porque eles compreenderam Jesus. Eles entenderam que Jesus era o Filho de Deus, além de ter tido uma amizade, digamos assim, vamos supor que tiveram ali uma amizade de infância, mas mesmo assim isso não atrapalhou. Eu fico pensando que os pais de Lázaro, Marta e Maria, ensinavam-os, orientavam, falavam a respeito do Messias, e eles guardavam aquilo. E não tiveram problema em reconhecer Jesus como o Messias, amigo particular, porque mesmo no momento de aflição, Marta e Maria, ela fala palavras aqui, elas dão demonstrações aqui que realmente reconhecia Jesus como um amigo quando disse: aquele a quem tu ama está enfermo, vai lá. E quando Jesus volta, Marta encontra-se com ele e diz: se o Senhor tivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Estava reconhecendo que Jesus, além de amigo, ele também era o Messias. Esta declaração tem o sentido de corroborar com o que elas mesmas criam. Tinham certeza, acreditavam: Jesus amigo e também o Messias, o Filho de Deus, com poder para curar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Essa amizade que nós falamos aqui não é uma amizade passageira. Eu vejo o Provérbio 17:17 que diz: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce um irmão. Quando fala em todo tempo ama o amigo, está dizendo ou que em todo tempo o amigo ama, tem essa versão também, está dizendo que a amizade verdadeira, essa amizade que nós estamos falando aqui, de grande relevância e profundidade, confidente, é aquele que ama tanto, que essa amizade que quando precisa ele está pronto para ajudar, independente da hora. Esse é o amigo. Em todo tempo o amigo ama, ou ama o amigo. Em todo tempo. Não é como propriamente dito um amigo de verão,
que é aquele amigo que fica com você, tem prazer de estar com você quando você está bem, momento de festa, mas quando você passa num momento de dificuldade, ele não está contigo. Ele não está realmente sendo amigo em todo o tempo. E aqui completa dizendo, e na angústia nasce um irmão. Eu já conheço tantas pessoas que já não chamam o outro de amigo, chama de irmão, porque de fato são amigos que trocam confidências. Tem uma palavra que eu ouvi da boca de pastores experientes, homens que vêm aí de uma grande jornada experiente, compreende muito bem a palavra. Ele diz que os verdadeiros amigos, eles dividem as dores e compartilham as alegrias. Essa palavra ela ficou gravada na minha mente, não esqueci mais. Compartilham, né? Eles dividem as dores porque são amigos. Dividindo entre eles a dor diminui, mas no momento da alegria eles compartilham a alegria. Ele não se alegra só, ele compartilha com o seu amigo. Então, serviço concreto, né? Um serviço concreto. Se com Maria aprendemos uma espiritualidade profunda, com Marta aprendemos a importância do serviço da família. Isso é importante, tanto o serviço como a espiritualidade. Jesus, dentro daquele lar, ele movimentou e revelou na vida de Maria e na vida de Marta qualidades. Se nós olharmos aqui para criticar Marta, nós vamos criticá-la. Simplesmente porque foi revelada uma parte importante de Maria, era adoradora, era espiritual. Quando Jesus chegava lá, ela já não tinha tempo para mais nada, Jesus era o centro de tudo. Isso é a qualidade de um espiritual, ela sabe adorar, sabe recepcionar Jesus no seu contexto espiritual, mas também revelou qualidades e não defeito em Marta. Marta era uma cuidadora, ela era do serviço, ela era serviçal, ela era servidora. Mas se nós olharmos para um ponto de vista negativo, nós vamos criticar em cima da palavra que Jesus falou. Marta está afadigada com tantas coisas para fazer. Mas uma coisa agora é importante, e Maria escolheu, mas ela era serva. A presença de Jesus revela em nós quem somos. Isso é bom a gente prestar atenção nisso. Eu desejo a presença de Jesus para que seja revelado em mim a minha realidade que está oculta no meu interior. Isso é muito importante. O serviço concreto aqui foi revelado, adoração em Maria e serviço em Marta. As lições que aprendemos com a amizade de Jesus. Primeiro, uma história de amor. A história desta família é uma história de amor. Como eu falei, filia, né? Ou filos. Filia ou filos. Filos trata mais da questão de amor. Filia é amizade, uma amizade construída no amor. É aquela que tem compaixão pelo outro, sem empatia e sente a dor do outro. É uma amizade construída, né, com o desejo de fazer o bem e não por interesse. Se alguém se aproxima de você para interesse, só porque você tem alguma coisa para oferecer, esta amizade não é sincera. Porque no dia que você não tiver mais o que oferecer, essas pessoas se afastam de você. Essas não são dignas da sua amizade. A amizade, ela não pode ser interesseira. A amizade tem que ser por questão de empatia, consideração, respeito, amor mútuo. Isso é muito importante, meus queridos. É a que expressa Davi a respeito de Jonas, lá no livro do 2 Samuel. É uma expressão que fala da relevância do amor. O amor, o teu amor,
Jonas, está acima do amor de mulheres, que quer dizer, a minha aliança de amizade contigo, ela está aqui para cuidar. Ela está aqui para cuidar de você e dos seus. E se precisar de mim, eu estou aqui porque você fez isso comigo. E de fato fez. Quando você lê toda a história, Davi se lamentou. Davi lamentou a morte de Jonatas e também do seu pai Saul. E falou da relevância da amizade de Jonas, porque Jonas já tinha feito com ele. Né? E é tanto que Davi paga com essa benevolência, resgatando ali o neto de Jonatas. Ou melhor, o seu filho, o filho de Jonatas, Mefibosete. Compreender o outro, isso é muito importante. Compreender a situação do outro. Eu falei esses dias a respeito dos membros do corpo. Membros esses que são membros sensíveis, que não suportam o que outro suporta. Mas o que importa é que esses membros do corpo, eles estejam no seu devido lugar, fazendo a sua devida função e sendo respeitado pelos outros membros, mesmo os membros mais fortes. Não têm o direito de julgar e condenar ou desprezar os membros mais frágeis ou mais sensíveis. O importante aqui é cuidar um do outro ou compreender. Ponderar quanto aos cuidados da vida. Ponderar quanto aos cuidados da vida. E isso está dentro desse mesmo caldo da amizade, né? Quem ama e quem é amigo de fato e de verdade, ele cuida e se preocupa com o outro, não somente nos tempos festivos. Cuidado, selecione suas amizades. Às vezes amizades que parecem até impróprias, são amizades que você vai construir, vai edificar, solidificar e será uma amizade para você nunca esquecer. Aquelas que parecem que não são, mas outras que parecem que são, pode te decepcionar. E um dos sinais é, se aproxima de você, se vão aproximar-se de você por causa do que você tem ou que você pode dar, afasta, porque essa não é uma boa amizade. Por aqui eu encerro esse segundo trimestre, a aula de número 13, com muita gratidão, agradecendo a Deus pela existência da nossa casa publicadora, CPAD, e também por esses comentaristas que têm feito um trabalho maravilhoso. Nessa feita aqui, pastor Elianai Cabral. Deus muito abençoe a todos e até a próxima, meus queridos, assim querendo Deus. Fica na paz.